Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui fala o professor presbítero Jonathan Zeder para a nossa primeira videoaula com a temática de interpretando as parábolas, mas com o objetivo de apresentar para você o que é que nós pensamos, sobre essa temática para a gente produzir pequenos conteúdos, Serão 5 vídeos com 7, 8 minutos para apresentar para você a nossa temática, que é a interpretação da parábola bíblica. Então hoje você está assistindo essa primeira aula que vai ter como subtema os contextos, Contextos das parábolas de Lucas 15. E eu queria já iniciar essa nossa primeira videoaula com um texto bíblico, Queria que você acompanhasse comigo Lucas 15, verso de 1 a 3, onde nós iremos abordar o contexto para a aplicação das 3 parábolas que nós vamos estudar em Lucas 15. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Lucas 15, do 1 ao 3. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, do verso 1 até o verso 3, nós lemos até o verso 2. O verso 3 diz assim: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo. Então, dentro desse aspecto do verso 1 ao verso 3, nós temos aquilo que é chamado de contexto. E o que é o contexto? São os versículos anteriores e muitas vezes também posteriores, que estão dentro de uma perícope, dentro de um texto, para explicar o porquê Jesus falou aquela parábola. Então, hoje, nessa primeira parte da temática das parábolas de Lucas 15, nós vamos abordar somente o contexto. E o contexto apresenta para a gente uma grande realidade. Veja novamente o versículo 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então a primeira coisa que você precisa saber é quem são essas duas personagens, esses dois personagens, publicanos e os pecadores. Então, para que a sua hermenêutica seja correta, ou seja, para a sua forma de interpretar as parábolas que vão vir depois, você precisa saber quem são os pecadores e quem são os publicanos. Começando pelos publicanos. Os publicanos são pessoas que trabalham para Roma, ou seja, eles são servidores públicos, Daí vem a palavra publicano, a ideia de servidores públicos. Eles trabalhavam para Roma como coletores, a maioria deles, como coletores ou cobradores de impostos, ou fiscais também do governo romano, dentre as atividades que eram exercidas pelos judeus. Então, desde pescadores a comerciantes, todos deveriam pagar tributo a Roma. Talvez os mais famosos publicanos sejam o Levi Mateus, que vai ser discípulo do Senhor, e também o Zaqueu. Zaqueu é um dos personagens que tem sofrido muitas críticas, Alguns até chamam ele de ladrão, sem entender o teor dessa ideia de publicano. Então, para que você possa interpretar bem a passagem de Lucas 15, você precisa entender que o publicano, na realidade, ele não é um ladrão. Agora, irmão Jonatas, por que as pessoas chamam os publicanos de ladrões? Simplesmente porque eles tiram dinheiro da Judéia, dos judeus, de Israel, e entregam esse valor para os romanos. Então, eles são tidos como traidores. Todo publicano é visto pelos judeus como traidores, E é isso que aponta o versículo 1. Vamos voltar para o versículo 1, quando o texto diz o seguinte, acompanhe na tela. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores. Então, nós já vimos o que significa publicanos. Publicanos são as pessoas que trabalham para Roma. Então, quem seriam os pecadores, Os pecadores nada mais são do que qualquer pessoa, preste atenção nisso, que eram considerados impuros diante dos ritos judaicos. Então, para os pecadores, bastava, por exemplo, você ter algum tipo de hemorragia, como aquela mulher, A mulher de Marcos 5, que é apresentada como uma mulher hemorrágica. Aquela mulher, ela estava impura cerimonialmente, então ela não poderia ter contato com os religiosos, ela não poderia estar na sinagoga, nem visitar o templo, ela não poderia fazer nada. Então, ela está impura religiosamente, e é isso que a torna pecadora. Por incrível que pareça, ela está no mesmo nível de pessoas que têm problemas como, por exemplo, visão, são cegos, coxos, mas também estão diante de pessoas imorais, como ladrões e prostitutas. Então, para o mundo religioso do período de Jesus, as pessoas são pecadoras por não poderem estar diante de Deus.
seja um problema crônico de saúde, ou seja ele também um problema imoral. Então, são esses dois grupos que se reúnem com Jesus para o ouvir. Muito bem, após observar tudo isso que está no versículo 1, nós vamos agora para o verso 2. O verso 2 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo. Muito bem. O verso 2, ele nos apresenta mais dois personagens, os fariseus e os escribas. Quem seriam essas pessoas dentro do contexto religioso de Israel? O primeiro é o fariseu. O fariseu é o líder da religião judaica, ele é o líder comunitário da sociedade, muitas vezes é tido como mestre da lei, é uma pessoa responsável, por exemplo, por apresentar às pessoas todo sábado o que é que a lei falava em relação à prática. Então são pessoas que são zelosas pela lei, cuidam da lei de Moisés, né? Creem na ressurreição. Os pormenores sobre os fariseus eu não vou tecer aqui, mas é muito importante que você entenda que esse grupo é o grupo religioso responsável pelo culto na sinagoga. Guarda isso. O outro grupo apresentado no versículo 2 é chamado de escribas. E quem são esses homens? Os escribas são, na realidade, o grupo responsável por copiar a lei. Então, eles copiam a lei, eles falam da lei, eles ensinam a lei. São pessoas altamente treinadas para falar sobre o que Deus prescreveu na lei de Moisés. Então, essas pessoas estão junto com os fariseus e muitas vezes com os saduceus, são como um tipo de bíblia ambulante para comprovar o que eles dizem. Então grava aí, nós temos dois grupos de pessoas distintas nessa parábola, ou antes da parábola no contexto, que são publicanos e pecadores, e agora escribas e fariseus. No versículo 3, vamos lá para a Bíblia, vamos ver o que o texto diz. O versículo 2 apresentou para a gente de que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, a ideia é que eles estão chocados em ver Jesus comer com essas pessoas, né? Os fariseus e os escribas estão chocados porque Jesus está comendo com publicanos e pecadores. E é a partir daqui que Jesus vai narrar a parábola. Então, esse é o contexto da parábola de Lucas 15. E tudo que vai ocorrer aqui, a apresentação do pastor, da ovelha, da dracma, da mulher, do pai que tem 2 filhos, tudo corresponde a esses dois personagens. É uma forma de Jesus mostrar por que ele está comendo com publicanos e pecadores. Então, a primeira questão que a gente tem que ver aqui como contexto, e aí nós já encerramos essa primeira nossa videoaula, explicando o porquê dessas parábolas, né? É porque Jesus vai explicar agora para publicanos e pecadores, para escribas e fariseus, o que é o reino de Deus. Mas principalmente para fariseus e escribas entenderem por que ele está comendo com publicanos e pecadores. Então, em resumo, as parábolas que virão agora, a partir de agora, são para dizer o porquê Jesus está comendo com publicanos e pecadores para escribas e fariseus, tá bom? Então esse é o contexto que eu queria apresentar para você antes de começar a contar as parábolas, porque sem esse contexto as parábolas não fazem sentido algum, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira videoaula, ela passou bem rápido, eu sei disso, mas o objetivo desses vídeos curtos é apresentar para você como é a técnica de interpretação das parábolas. A primeira delas é conhecer o contexto, e foi isso que a gente fez hoje, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Se for possível, compartilhe esse vídeo com um amigo, que talvez ele queira aprender um pouquinho mais sobre as parábolas da Bíblia. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.